Eu sou o seu irmão em Cristo, Pastor Valério. Apocalipse 20, versículo 4 diz o seguinte: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esta palavra profética aqui no Apocalipse, ela vai ter o seu cumprimento um dia, de forma plena, total e absoluta. Mas é fato que esta perseguição, ela tem se dado ao longo da história. Logo após a morte e ressurreição de Cristo, foi deflagrada uma perseguição aos cristãos que integravam a igreja ali, a comunidade evangélica primitiva, e a palavra de Deus já começou a ter cumprimento naqueles dias, quando Jesus ele já havia prevenido através da sua palavra, do seu evangelho, que o seu povo seria perseguido, o seu povo seria afligido, torturado, preso, muitos seriam mortos por amor ao seu nome. E a história confirma isso, especialmente nos primeiros séculos. O número de cristãos que foram mortos foi um número muito grande. Ali até o século III, morreram muitos cristãos ali, foram jogados nas fornalhas, nas fogueiras, foram jogados para as feras famintas, e ali houve uma perseguição muito grande. Mas não parou por aí, a perseguição continuou no decorrer da história. E nos dias de hoje, nós sabemos que a perseguição continua, tem se intensificado. E segundo os noticiários das redes sociais, a média de cristãos que têm sido mortos em pleno século XXI é de 100 a 150 mil, entre católicos romanos, ortodoxos, protestantes, evangélicos em todo o mundo, especialmente na região da Ásia, da África, Oriente Médio. Enfim, este é um fato que está se dando atualmente, mas a mídia não tem maiores interesses. A mídia chamada de chapa branca, a grande mídia, não tem interesse de divulgar esse tipo de fato, porque não dá ibope. Quando o cristão morre, é morto por amor a Cristo, isso não faz, não mexe com ninguém. Isso mexe com quem tem Deus, porque nós devemos sentir aquilo que está ocorrendo com nossos irmãos em todo o mundo, especialmente naqueles países de sistema ditatorial. Existem mais de 40 países que são perseguidores dos cristãos em todo o mundo. Os mais famosos são eles, os países de cultura muçulmana, e Coreia do Norte, China e tantos outros países. E nós sabemos que esses grupos terroristas, que são patrocinados por países como a Arábia Saudita, o Irã e outros países, esses países, por exemplo, considerados como democratas, como os Estados Unidos, países da Europa, eles estão também patrocinando de uma forma indireta, porque existe toda uma malignidade por trás, no sentido de combater contra o corpo de Jesus Cristo, que é a igreja. A cultura judaica cristã tem sido perseguida, tem sido afrontada ao longo da história. Isso é um fato. Agora, o que nós temos que fazer?
Em primeiro lugar, nós não podemos ficar alheio a essa verdade. O que está acontecendo e aquilo que vai continuar numa proporção cada vez maior acontecendo em todo mundo. Até que chegue o cumprimento desta palavra. Quando o governo do anticristo implantar o seu sistema maligno, ele vai impor pena capital sobre aqueles que continuarem com a palavra de Deus e com o testemunho de Jesus. É o que está escrito na palavra. O que nós temos que fazer diante de tudo isso? Nós temos que buscar o poder de Deus. Atos, capítulo 1, versículo 8. Recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós, ser-me-eis testemunhas. E um detalhe, a palavra testemunha, aqui em grego, quer dizer mártir. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O grande segredo, o grande detalhe que nós devemos levar em consideração é o seguinte: é buscar esse revestimento, este poder, esta força, essa energia divina para enfrentarmos, se necessário for morrer. Jesus deu a vida por nós. Nós simplesmente estamos dentro daquilo que é o cumprimento da sua palavra. O que não pode morrer e não vai morrer é o corpo de Cristo, do qual nós integramos. O corpo de Cristo é espiritual. E ele é sarador deste corpo e é cabeça desta igreja, que é o corpo. Ele diz na sua palavra que nós não podemos temer aquele que mata o corpo, fisicamente falando, mas não tem poder para fazer mais nada contra a nossa alma. Nós, espiritualmente falando, integramos o corpo de Cristo. Por isso que nós não temos que estar apegados apenas a uma igreja local, porque a igreja propriamente dita é o corpo de Cristo e nós não podemos ficar de fora. Enfim, e aí, quando isso acontece, a nossa fé ela vai sobrepor. Nós vamos colocar Deus em primeiro lugar, nós vamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, nós vamos amar a Deus acima de tudo, e se tivermos que morrer por amor a Cristo, Filipenses 1:21, viver é Cristo, morrer é lucro. Apocalipse 2, versículo 10, ser fiel até a morte da tia, a coroa da vida. Como alguém diria, nós não vivemos para morrer, nós morremos para ressuscitar. Isso aconteceu com Jesus e a promessa agora é lançada à sua igreja. Há uma outra palavra que nós não podemos ignorar, é uma promessa, inclusive, quando Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não existe poderes infernais, não existem poderes malignos que possam prevalecer contra a igreja, repito, contra o corpo de Cristo, do qual ele é cabeça, ele é aquele que está no comando, é o supremo legislador deste povo, desta eclésia, quer dizer, assembleia, congregação, conjunto de povo, um grupo de fiéis unidos no mesmo propósito, na mesma convicção de fé. E é isto, querido. Os irmãos estão sendo decapitados. Existe uma diferença entre decapitação e degolação. Degolação acontece também morte por meio da degola, mas o mais comum é a da decapitação, que é de onde pega aqui e joga para trás o pescoço. Degolar seria pegar da parte superior para inferior. Isso é triste, é lamentável, mas é o que está acontecendo no mundo e vai se intensificar. Isso é que nós não podemos ignorar. Agora, se você prefere viver uma vida de fé materialista, consumista, viver uma religião, aí Deus, ele lamenta, e nós também lamentamos juntamente com Deus. Porque a nossa fé tem que ser fé bíblica, evangélica, uma fé que faz jus o próprio termo no seu original. Fé quer dizer fidelidade, a palavra pistis em grego, fidelidade. Ser fiel até a morte. Eu concluo mais uma vez repetindo Apocalipse 2:10, parte B. Ser fiel até a morte, dá-te a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, amém.